Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Neste vídeo, vamos resolver detalhadamente e comentar todas as questões da prova de matemática do vestibular da Academia da Força Aérea, a AFA, de 2024. A ordem de resolução das questões será a ordem apresentada na versão A da prova. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, vamos à primeira questão da prova de matemática da AFA de 2024, a questão 17, que está aparecendo aí na tela. Essa questão, ela pede a probabilidade de obter uma sentença coerente e sintaticamente correta em língua portuguesa em sentido denotativo, formada por 4 palavras, a qual apresenta sujeito feminino no plural com predicado nominal. Aqui nessa questão, ajuda bastante utilizar um diagrama de árvore de decisão, para a gente poder analisar essa questão por etapas. Então, para começar, como ele está pedindo as frases com sujeito feminino, a primeira palavra tem que ser as, aquelas ou algumas, tá? Que está aparecendo agora aí na tela. As palavras que estão aí na primeira coluna. Depois disso, a gente pode ter para formar o sujeito feminino crianças e bailarinas e também ruas. Eu separei crianças e bailarinas de ruas porque crianças e bailarinas a gente está se referindo aqui a pessoas e ruas não, rua é um objeto inanimado, tá? Então por isso que eu achei melhor quebrar nesses dois casos. Analisando aqui o caso das crianças e bailarinas, para formar a terceira palavra que está aí na terceira coluna, pode ser, por exemplo, comeram. Ou pode ser estão e ficaram. A partir do comeram, olhando aqui a quarta coluna, comeram aqui combina com pães e doces. Estão e ficaram pode terminar com tristes ou felizes. E por fim, analisando aqui o ruas, na terceira coluna, as palavras que dão aqui um sentido coerente são as palavras estão e ficaram. E, olhando a quarta coluna, a única palavra que combina aqui com as ruas estão ou ruas ficaram é a palavra sujas, tá? Então esses aí são todos os casos que atendem os critérios solicitados na questão. Então, utilizando agora o princípio multiplicativo, a quantidade de frases que atendem a esses critérios é, primeiro, aqui da nossa primeira linha, aqui da árvore de decisão, aqui está lá em cima, seria 3, porque são 3 palavras na primeira coluna, vezes 2, que são as palavras da segunda coluna, vezes 1, vezes 2. Agora, olhando aqui a nossa segunda linha de cima para baixo, que termina com tristes e felizes. Usando de novo aqui o princípio multiplicativo, a gente vai somar com 3 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Agora, olhando ali o último caso, o da palavra ruas, a gente pode somar com 3 vezes 1, vezes 2, vezes 1. Que tudo isso aqui vai dar igual a 12 mais 24 mais 6, que é igual a 42. Tá? Então, esses aí são os casos possíveis. Essas são as frases que atendem aos critérios do enunciado. Feito isso, como tem que calcular a probabilidade, a gente precisa saber a quantidade total de frases que podem ser formadas com essas palavras. Aí a gente nota que em cada uma das 4 colunas tem 10 palavras. Então, novamente,
pelo princípio multiplicativo, vai ficar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10.000. E para calcular a probabilidade, a gente divide o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Ou seja, é 42 dividido por 10.000, que é igual a 0,0042 ou 0,42%, que está na alternativa A. Então, uma questão aí difícil, uma questão que exigiu bastante análise para fazer ela corretamente, tá? Questão aí já difícil logo na primeira. Vamos agora à resolução da questão 18, segunda questão da prova de matemática, que, assim como a questão anterior, é uma questão longa que exige muita interpretação para entender o que ela está pedindo. Então, ela apresenta um poema, tá? A Divina Comédia, que está aparecendo aí na tela, e ela pede que você imagine que fosse o responsável por criar a base dos dados de uma inteligência artificial, e ele solicita a alternativa que contém a palavra que poderia ser empregada no final do 62º verso. Tá? Então, aqui nessa questão, a gente tem que observar o padrão de rima aí nesse poema, tá? Ou seja, como que os versos terminam. Para isso, ajuda bastante a gente organizar em uma tabela. Tabela que está aparecendo agora aí na tela. Tá? Essa tabela eu organizei da seguinte forma. Coloquei 3 colunas. A primeira coluna tem o número do verso. A segunda coluna tem a letra. E na terceira coluna eu tenho a posição dessa letra no alfabeto. Então o A vai estar na primeira posição, B na segunda, C na terceira e assim por diante. Tá? Aqui a gente tem que observar o seguinte. No verso 1, a gente tem a letra A, primeira letra do alfabeto. Depois no verso 2, tem a letra B, segunda letra do alfabeto. No terceiro verso, volta para a letra A. Já no quarto, você tem a letra B. Na quinta, a letra C. No sexto, a letra B de novo. Então vai ficar ABA, BCB, CDC e assim por diante. Um padrão que pode ser notado aqui é o seguinte. A letra que aparece no primeiro verso, a letra que está na posição 1, quando você vai para o verso de número 4, a posição da letra ela aumenta uma unidade, ou seja, vai para a segunda posição. Depois, lá no sétimo verso, ou seja, 3 versos depois aqui do quarto, a posição da letra também sobe uma unidade, ele vai para a letra C, e assim por diante. Então, olhando esse padrão, a gente pode escrever aqui uma sequência, V1, V4, V7, assim por diante. O V1 é o verso 1, V4 é o verso 4 e assim por diante. Então, essa sequência V1, V4, V7, o termo geral dela pode ser dado por V3N-2, onde N é o número do verso. Tá? E aí a gente percebe o seguinte. O V1 é a letra que está na primeira posição do alfabeto. O V4 é a letra que está na segunda posição do alfabeto. V7 é a letra da terceira posição, e assim por diante. Até o verso 3N-2, que vai ser a letra que está na enésima posição no alfabeto. Tá? Então, construir esse padrão a partir do verso 1. A gente pode repetir aqui um procedimento análogo a esse a partir do verso 2. Então a gente percebe o seguinte: o verso 2 a gente tem a segunda letra do alfabeto. No verso 5, ou seja, 3 versos depois, a gente tem a terceira letra do alfabeto.
e assim por diante, até o verso 3n-1. Essa sequência, ela é a que está aparecendo agora aí na tela. 2, 3, 4 e assim por diante até a letra que está na posição n+1. Então, ó, no verso 2, por exemplo, você tem a segunda letra do alfabeto, que é a letra B. 3 versos depois desse, no verso 5, você tem a letra C, que é a terceira letra do alfabeto. 3 versos depois, no verso 8, você tem a letra D, que é a quarta letra do alfabeto. Então, aí a gente já consegue identificar o padrão, até que vai chegar no verso 3n-1, que você vai ter a letra que está na posição n+1 do alfabeto. Tá? A gente também pode repetir um procedimento análogo a esse a partir do verso 3. Então, ó, no verso 3, você tem a primeira letra do alfabeto. 3 versos depois, no verso 6, você vai ter a segunda letra do alfabeto. No verso 9, você vai ter a terceira letra do alfabeto e assim por diante. Então, essa sequência ela é igual a 1, que é a primeira letra, a letra A, depois 2, a letra B, 3, a letra C, assim por diante, até a enésima letra do alfabeto. Tá? Como ele pede aí o 62º termo, a gente tem que notar que o 62 ele pode ser escrito como 3 vezes 21 menos 1. Tá? Ou seja, ele é um termo do tipo 3n menos 1, que é a segunda sequência que nós construímos. Então, a gente pode dizer aqui que o verso 62 é igual ao verso 3 vezes 21 menos 1. Olhando a nossa sequência, ele vai ser o verso 21 mais 1, que é igual a 22. Olhando a tabela apresentada pelo enunciado, tá? A 22ª letra é a letra V, que é o que tem a palavra perto, termina em TO. Olhando aqui as alternativas, a gente chega na letra B de bola, que tem a palavra deserto, que também termina com TO. Tá? Essa é a resposta para essa questão. Então, uma questão também difícil, uma questão que exigiu bastante análise, exigiu o reconhecimento de padrões para ser feita corretamente. Tá? Questão também difícil. Agora vamos resolver a questão número 19. Nessa questão, o enunciado ele fala em uma avaliação de inglês, que valia 10 pontos, e apresenta uma tabela com 2 colunas, onde a primeira coluna contém o número de alunos, a segunda coluna contém o resultado da avaliação, ou seja, as notas que esses alunos obtiveram. Aí depois ele fala que a turma estava completa nesse dia e que todos os alunos participaram da avaliação. Com base nesses dados, ele pede a análise aí de 4 afirmações. Então vamos analisar afirmação por afirmação. Começando aí pela letra A, ele afirma que a variância é maior do que 1. Então a gente vai ter que calcular a variância. Para fazer o cálculo da variância, a gente precisa calcular primeiro a média. E, conforme está aparecendo aí na tela, para a gente calcular a média, é necessário somar as notas obtidas pelos 10 alunos e dividir pelo número de alunos, que é 10, conforme está aparecendo aí na tela. Então vai ficar 5 vezes 6, mais 1 vezes 7, mais 3 vezes 8, mais 1 vezes 9, tudo isso dividido por 10, que vai dar 70 sobre 10, que é igual a 7. Ou seja, a nota média dessa turma foi 7. Sabendo a média, agora nós podemos calcular a variância, que é a que está aparecendo agora aí na tela. Para calcular a variância, a gente tem que fazer o somatório dos quadrados das diferenças entre as notas obtidas e a média, tá? Conforme está aparecendo aí na tela. Então, como 5 alunos, por exemplo, tiraram nota 6, então essa parcela vai ficar 5 vezes 6 menos 7 ao quadrado. Aí depois a gente vai ter que somar com
1 vezes 7 menos 7 ao quadrado, porque um aluno tirou a nota 7. Tá? Aí depois somar com 3 vezes 8 menos 7 ao quadrado, porque 3 alunos tiraram nota 8. E finalmente fazer mais 9 menos 7 ao quadrado, porque somente um aluno tirou nota 9. E divide tudo isso pelo número de alunos, que é igual a 10. Então, desenvolvendo, conforme está aparecendo aí na tela, nós vamos chegar na variância 1,2, que é maior do que 1. Então, a partir daqui, a gente já sabe que a alternativa A é a correta. Mas, de qualquer forma, a título de informação, vamos analisar também as demais alternativas. Então, alternativa B, ele afirma que essa distribuição é bimodal. É uma afirmativa falsa, porque a moda da distribuição é 6, porque 5 alunos tiraram a nota 6. Então essa distribuição ela é unimodal. Tá? Ela seria bimodal se esse número, esse 5, fosse repetido, ou um outro número qualquer. Tá? A gente tem que lembrar que a moda é a nota que mais aparece. Como a nota que mais apareceu foi a nota 6, obtida por 5 alunos, ela é unimodal. Afirmativa C. O desvio padrão é menor do que 1. Que a gente tem que lembrar que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, vai ser raiz de 1,2. E raiz de 1,2 a gente sabe que é um número maior do que 1. Tá? Então, essa alternativa ela é falsa. Por fim, ele afirma na alternativa D que a média, a mediana e a moda formam, nessa ordem, uma progressão geométrica. A gente nota o seguinte, que a mediana é a média dos termos centrais, ou seja, a média do termo 6 e do termo 7. Então, 6 mais 7 dividido por 2 vai dar igual a 6,5. Então, a média, a mediana e a moda, na verdade, formam uma PA, que é 7, 6,5 e 6. Né? Isso é uma PA decrescente com razão menos 0,5 e não uma PG. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos agora à resolução da questão número 20. Nessa questão, o enunciado ele fornece uma relação, a relação módulo de 3x mais módulo de 4y igual a 12. Ele pede, em unidades de área, a área do polígono determinado por essa relação. Tá? Então, para solucionar essa questão, a gente tem que lembrar da definição de módulo de um número. Tá? Então, por definição, módulo de um número x qualquer vai ser igual a x se x for maior ou igual a zero. E o módulo de x vai ser menos x se x for menor do que zero. Então aqui a gente tem que quebrar em casos para a gente poder analisar qual polígono que vai ser formado. Tá? Então, o primeiro caso que eu vou analisar vai ser o caso onde x é maior ou igual a zero e y é maior ou igual a zero. Então, nesse caso, basta eu tirar aí os números dos módulos como positivos, então vai ficar 3x mais 4y igual a 12. Né? E, isolando aí o y, a gente vai ter que y é igual a menos 3 quartos de x mais 3. Tá? Isso aí, o gráfico dessa equação, o gráfico aí vai ser uma reta. Tá? Então, a gente pode representar essa reta aqui no plano cartesiano. A gente percebe que essa reta ela vai cortar o eixo x no 4 e ela vai cortar o eixo y no 3. Tá? É só fazer x igual a 0 e y igual a 0 para a gente poder ver isso aí. Tá? Então, para x maior ou igual a 0 ou y maior ou igual a 0, isso vai ser uma reta. Essa reta que está aparecendo aí na tela. Tá? Então,
Agora a gente vai ter que analisar um segundo caso. O segundo caso seria o x menor do que zero e y maior ou igual a zero. Nesse caso, o 3x ele vai sair do módulo negativo, né? Porque nesse caso a gente está supondo que o x é menor do que zero. Tá? Então vai ficar menos 3x mais 4y igual a 12. Isolando aí o y, a gente vai ter que y é igual a 3 quartos de x mais 3. O gráfico dessa função, né, o gráfico dessa relação y igual a 3 quartos de x mais 3, ele vai cortar o eixo x no menos 4 e vai cortar o y no 3, formando a reta que está aparecendo agora aí na tela. Tá? A gente repete um mesmo procedimento para o caso onde x é menor do que zero e y é menor do que zero. Então, nesse caso, tanto o x quanto o y eles saem dos módulos como negativo, então a gente vai ter que menos 3x menos 4y igual a 12. Isso equivale a dizer que y é igual a menos 3 quartos de x menos 3. Então, essa reta ela vai cortar o eixo x no menos 4 e o eixo y no menos 3. Tá? E a gente consegue já formar um segmento de reta com essas informações, que está aparecendo agora aí na tela. E, por fim, o último caso a ser analisado é o caso onde x é maior ou igual a zero e y é menor do que zero. Então, nesse caso, o x vai sair do módulo como positivo, y como negativo. Então, a gente vai ter que 3x menos 4y igual a 12. Ou seja, y é igual a 3 quartos de x menos 3. O gráfico dessa reta ele vai cortar o eixo x no 4, eixo y no menos 3. E a gente pode desenhar a reta que está aparecendo agora aí na tela. Então, a gente percebe que esse polígono é formado por 4 triângulos retângulos congruentes que têm base 4 e altura 3. Então, a área desse polígono vai ser igual a 4 vezes 4 vezes 3 sobre 2. A gente tem que lembrar que a área de um triângulo ela é dada por base vezes altura sobre 2. Então, a área é igual a 4 vezes 4 vezes 3 sobre 2, que é igual a 24, que está na alternativa D de dado. Tá? Então, uma questão também aí trabalhosa, tinha que quebrar aí caso a caso para a gente poder desenhar esse polígono corretamente e depois poder calcular a área. Agora vamos resolver a questão número 21. Questão número 21 é uma questão de análise de funções. Ela pede para a gente analisar uma função a partir do seu gráfico. Tá? Então vamos analisar aí cada afirmativa. Na letra A, ele fala que f de x é maior do que zero, qualquer que seja o x que pertence ao intervalo a e 0. Tá? Então, a gente percebe que o f de x ele é menor do que zero para o x entre o a e o 0. Tá? É só analisar aí a parte que está mais à esquerda aí no gráfico. Então, essa alternativa ela é falsa. Tá? Alternativa B. F é decrescente, qualquer que seja x, que pertence ao intervalo 0, m. A gente nota que aí, a partir do 0 até o m, primeiro essa função ela cresce, né? Aí depois ela vira uma função decrescente. Então, essa alternativa ela é falsa. Alternativa C. Se x pertence ao intervalo DE, então f de x é menor ou igual a 0. Olhando o gráfico, essa alternativa é verdadeira. Tá? Então, olhando aí esse gráfico aí entre o número D e o número E, a gente percebe que está tudo abaixo do eixo x. Tá? Então, nesse intervalo, de fato, f de x é menor ou igual a 0. E, por fim, a alternativa D de dado, ele afirma que f tem apenas duas raízes reais.
que também é falso, né? Que olhando aí esse gráfico, nós observamos que os números C, D e E também são raízes dessa função, tá? Então ela tem 3 raízes reais no intervalo AB, tá? Então alternativa C. Uma questão que exigiu aí alguma análise, mas a gente pode considerar uma questão tranquila, tá? Questão número 22. Essa questão fornece uma função e ela pede a análise de 3 proposições relacionadas à função dada. Tá? Para resolver essa questão, facilita a gente escrever essa função como um produto, tá? Conforme está aparecendo aí na tela. A função dada é a função 3 elevado a 1 mais x, mais 3 elevado a 1 menos x. Essa função, depois aí de algum algebrismo, ela pode ser escrita como 3, que multiplica 3 elevado a x, mais 1 sobre 3 elevado a x. Tá? Então, colocando ela nessa forma, vamos fazer a análise de cada proposição. Primeira proposição, a função f é par. A gente tem que lembrar que uma função é par quando f de x é igual a f de menos x, qualquer que seja o x que pertença ao domínio dela. Então, a gente pode calcular o f de menos x, conforme está aparecendo aí na tela. O f de menos x vai ser igual a 3, que multiplica 3 elevado a menos x, mais 1 sobre 3 elevado a menos x. Tá? Isso vai ser igual a 3, que multiplica 1 sobre 3 elevado a x, mais 3 elevado a x, que é igual a f de x, certo? Então a gente conclui daqui que f é par. Tá? Essa é uma função par. Então a primeira alternativa ela está correta. Segunda alternativa, f de log de 2 menos raiz de 3 na base 3 é igual a 12. Então, vamos fazer o cálculo aqui dessa função para esse valor. Conforme está aparecendo aí na tela, tá? A gente aqui tem que lembrar aqui de uma propriedade aqui dos logaritmos, que ela diz aqui que dado aí um número b qualquer, esse b elevado ao log de a na base b vai dar igual ao número a. Tá? Isso é uma propriedade aqui dos logaritmos. Então, utilizando essa propriedade, né, e desenvolvendo conforme está aparecendo aí na tela, tá, a gente de fato chega à conclusão que f de log de 2 menos raiz de 3 na base 3 é igual a 12. Tá? Então era só fazer a manipulação aí dessa função, substituir, fazer o cálculo e lembrar dessa propriedade do logaritmo. Tá? Então a segunda proposição ela é verdadeira. E a terceira proposição, a equação f de x igual a 6 possui conjunto solução unitário. Então vamos aqui fazer o cálculo. Tá? Se f de x é igual a 6, então 3 que multiplica 3 elevado a x mais 1 sobre 3 elevado a x é igual a 6. Então, desenvolvendo, a gente tem que 3 elevado a x mais 1 sobre 3 elevado a x é igual a 2. Aqui eu posso multiplicar ambos os lados dessa equação por 3 elevado a x. Tá? Então, multiplicando aí tudo por 3 elevado a x e agrupando os termos, a gente vai cair na equação do segundo grau, 3 elevado a x elevado ao quadrado, menos 2 vezes 3 elevado a x, mais 1 é igual a 0. Resolvendo essa equação, a gente encontra 3 elevado a x é igual a 1. E, a partir daqui, a gente conclui que o x tem que ser igual a 0. Ou seja, a única solução dessa equação é x igual a 0. Que é um conjunto solução unitário. Então, proposição 3 é verdadeira.
Então, nós concluímos que a alternativa correta é a alternativa B de bola. Todas as proposições são verdadeiras. Tá? Então, uma questão aí um pouco trabalhosa, tinha que manipular essa função, né, que é uma composição aí de funções exponenciais, e analisar cada uma dessas proposições. Tá? Questão trabalhosa. Não muito complicada, mas trabalhosa. Questão número 23. Essa questão da uma função composta aí pela diferença de dois logaritmos, e ele pede o domínio mais amplo possível da função f. Tá? Então, inicialmente, uma coisa aqui que ajuda para resolver essa questão, a gente pode escrever a função dada como o log de x² mais 5x mais 4 sobre x² menos 1 na base x mais 5. Tá? Fica mais fácil colocar ela nessa forma, utilizando aí uma propriedade dos logaritmos para a gente poder manipular. Tá? Feito isso, a gente vai ter que analisar as condições de existência dessa função. A gente tem que lembrar aqui que para um logaritmo existir, tá, a base desse logaritmo ela tem que ser maior do que zero. A base é x mais 5, então x mais 5 tem que ser maior do que zero, ou de forma equivalente, x tem que ser maior do que menos 5. A gente também tem que lembrar que a base do logaritmo tem que ser diferente de 1. Tá? Então, x mais 5 vai ter que ser diferente de 1. Isso equivale a dizer que o x vai ter que ser diferente de menos 4. Tá? E, por fim, o x² mais 5x mais 4 sobre x² menos 1 tem que ser maior do que 0. Tá? Vai dar um pouco mais de trabalho para analisar essa terceira condição de existência. Então, para isso, a gente vai ter que inicialmente tirar os zeros, né, das funções que aparecem no numerador e no denominador. Então, x² mais 5x mais 4 igual a 0 equivale a x igual a menos 4 ou x igual a menos 1. Essas são as raízes dessa equação do segundo grau. E x² menos 1 igual a 0, isso implica em x é igual a menos 1 ou x é igual a 1. Tá? Feito isso, agora a gente vai ter que fazer aqui a análise dos sinais. Então, para isso, eu vou começar aqui analisando o sinal aí da função que está no numerador. x² mais 5x mais 4. Então, facilita aqui eu colocar um segmento de reta, onde eu vou aqui fazer a representação aqui das raízes, aqui dos números aqui de interesse. Então, nessa reta, eu vou marcar aqui o menos 4, que é uma das raízes da equação do termo do numerador, menos 4. Eu também vou colocar outra raiz dela, que é a menos 1. E também eu vou colocar as raízes do termo que aparece no denominador. Tá? Como x igual a 1 é uma raiz de x² menos 1, eu vou colocar aqui também, que a gente vai ter que analisar tudo. Feito isso, a gente tem que observar que para x menor do que menos 4, o sinal da função x² mais 5x mais 4 vai ser positivo. Tá? Tem que lembrar aqui que essa função ela vai ser o gráfico dela vai ser uma parábola com a concavidade voltada para cima, e o sinal só vai ser negativo entre as raízes, ou seja, entre menos 4 e menos 1. Então, entre menos 4 e menos 1, a gente vai ter o sinal negativo, e depois, nos outros intervalos, o sinal vai ser positivo. Tá? Então, aqui acabamos de fazer a análise do sinal do x² mais 5x mais 4. Agora, vamos repetir o mesmo procedimento para o denominador, que é o x² menos 1. Então, de novo, eu vou repetir aqui
a mesma reta com os mesmos números, tá? Aqui a gente tem que lembrar que o sinal de x² menos 1 ele vai ser negativo entre as raízes, que são menos 1 e 1. Tá? E para todos os outros intervalos, esse sinal vai ser positivo, porque também isso aqui é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Então, para x menor do que menos 4, o sinal vai ser positivo. Menos 1 e menos 4 vai ser o sinal positivo. Entre as raízes, menos 1 e 1, sinal negativo. E maior do que 1, maior ou igual a 1, vai ser o sinal positivo. Tá? E agora que nós fizemos aqui a análise dos sinais do numerador e denominador, a gente vai ter que fazer a análise aqui da razão. Tá? Então, de novo, vou repetir aqui a reta. Para x menor do que menos 4, vai ter o sinal negativo, né? Positivo com positivo dá positivo. Entre menos 4 e menos 1, vou ter o sinal negativo, né? Menos dividido por mais vai dar menos. Entre menos 1 e 1, a gente vai ter o sinal negativo, também mais com menos vai dar menos. E para x maior do que 1, vai ter o sinal positivo. Então, fazendo aqui essa análise, a gente vai ter que o domínio vai ser menos 5 menor do que x é menor do que menos 4, ou x é maior do que 1, o que está na alternativa D de dado. Tá? Então, aí uma questão trabalhosa, tinha que saber propriedades dos logaritmos e tinha também que fazer a análise aí do sinal de equações do primeiro grau e também de duas equações do segundo grau. Tá? Então, uma questão aí trabalhosa. Questão número 24. Nessa questão, o enunciado fala sobre uma progressão aritmética com segundo termo igual a menos 11 terços e oitavo termo igual a menos 5 terços. Também menciona uma progressão geométrica crescente formada pelos números reais positivos A, B e C. E essa PG possui a soma igual a 13. E ele também fornece uma equação envolvendo logaritmos. Então, o termo da PA, que equivale à razão Q da PG, é O. Então, vamos aqui fazer a resolução. Então, primeira coisa que pode ser feita é que, se a razão dessa progressão geométrica ABC é Q, então a gente pode escrever o primeiro termo, o termo A, como B sobre Q. E também a gente pode escrever o termo C, o terceiro termo, como B vezes Q. B vezes a razão, segundo termo vezes a razão. Tá? Isso aqui vai facilitar as manipulações, porque a gente já consegue eliminar aqui algumas incógnitas. Tá? Agora, a gente já pode trabalhar a equação fornecida. Então, usando as propriedades dos logaritmos, a gente tem que o log de A na base 1 terço mais o log de B na base 1 terço mais log de C na base 1 terço é igual a log do produto A vezes B vezes C na base 1 terço. Utilizando aí, substituindo nas relações que nós já obtivemos, substituindo o A por B sobre Q e o C por B vezes Q, a gente tem que essa equação vai ser igual a log de B elevado ao cubo na base 1 terço. Utilizando aqui uma propriedade dos logaritmos, isso pode ser escrito como 3 vezes o log de B na base 1 terço. Tá? Então, nesse passo já deu para simplificar bastante essa equação. Tá? Dando seguimento, pelo enunciado, essa equação, o 3 vezes o log de B na base 1 terço é igual a menos 3. Ou seja, log de B na base 1 terço é igual a menos 1. Pela definição de logaritmo, a gente sabe que B é igual a 1 terço elevado a menos 1, que é igual a 3. Tá? Então aqui nós já conseguimos descobrir o valor de B. Continuando,
né? A gente sabe aqui, pelo enunciado, que a soma dos termos da PG A mais B mais C é igual a 13. Então, fazendo a manipulação que está aparecendo aí na tela, tá? A gente chega aí na relação 3 sobre Q mais 3 mais 3Q igual a 13. Agora, manipulando, aqui eu vou multiplicar ambos os lados dessa equação por Q, tá? Eu tenho que 3 mais 3Q mais 3Q ao quadrado é igual a 13Q. Organizando aí os termos, a gente obtém 3Q ao quadrado menos 10Q mais 3 é igual a 0. As raízes dessa equação são Q igual a 3 ou Q igual a 1/3. Como pelo enunciado a PG é crescente, a gente tem que Q é igual a 3, porque Q igual a 1/3 é a razão de uma PG decrescente. Tá? Então aqui Q é igual a 3. Aí, continuando, eu vou chamar a razão da PA de R. Tá? Feito isso, a gente sabe aqui da fórmula do termo geral da PA que o oitavo termo é igual ao segundo termo mais 6 vezes a razão. A8 é igual a 2 mais 6R. Tá? Então, substituindo aí os valores fornecidos pelo enunciado, a gente tem que menos 5/3 é igual a menos 11/3 mais 6R. Daqui, a gente tira que o R é igual a 1/3. Tá? Continuando, a gente sabe que para essa PA, o primeiro termo A1 é igual ao segundo termo menos a razão. Tá? Ou seja, A1 é igual a menos 11/3 menos 1/3, que é igual a menos 4. Certo? Continuando, pela fórmula do termo geral da PA, a gente tem que o enésimo termo AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R, que, pelo enunciado, é igual a Q, é igual a razão da PG. Tá? Então, desenvolvendo isso aqui, substituindo os valores que nós encontramos, menos 4 mais N menos 1 vezes 1/3 é igual a 3. Isso equivale a dizer que N menos 1 sobre 3 é igual a 7. N menos 1 é igual a 21. E, finalmente, N é igual a 22, o que nos leva à alternativa B de bola. Tá? Então, uma questão também bem trabalhosa. Tinha que saber bem os conceitos de PA, PG e também saber fazer a manipulação de logaritmos. Tá? Questão aí bem trabalhosa. Questão número 25. Nessa questão é dada uma função trigonométrica e um esboço do gráfico dessa função. Né? Ele dá a função f de x igual a p mais q vezes o cosseno de rx menos π sobre 4. E a questão pede a soma módulo de p mais módulo de q mais módulo de r. Então, para resolver essa questão, inicialmente, nós temos que lembrar que o período de funções desse tipo, ou seja, funções do tipo p mais q vezes cosseno de rx mais s, o período de funções desse tipo é 2π sobre r. Tá? E, olhando o gráfico, tá, nós percebemos que o período da função é a diferença entre as abscissas dos pontos extremos aí, né, que é dado. Porque pelo enunciado, esse gráfico ele representa um período completo dessa função. Então, por isso, o período da função é 9π sobre 8 menos π sobre 8, que é igual a π. Tá? Então, o período dessa função ele pode ser obtido fazendo 2π sobre r igual a π. Daí nós obtemos que r igual a 2. Tá? Então já encontramos o r. Agora falta encontrar o valor de p e o valor de q. Tá? Então, continuando aqui,
Olhando esse gráfico, a gente vê que f de 5π sobre 8 é igual a 0. Tá? Aí desenvolvendo, então a gente tem que p mais q vezes o cosseno de 2 vezes 5π sobre 8 menos π sobre 4 é igual a p mais q vezes o cosseno de π. Tá? Essa expressão entre parênteses dá igual a π. Isso tudo igual a 0. Como a gente sabe que o cosseno de π ou seja, o cosseno de 180 graus é igual a menos 1, a gente tem que P menos Q é igual a 0. E, consequentemente, P igual a Q. Tá? Também, olhando o gráfico, um outro ponto também que a gente pode utilizar é o F de π sobre 8, que pelo gráfico é igual a 2. Assim como na etapa anterior, desenvolvendo, a gente vai ter que P mais Q vezes o cosseno de 2 vezes π sobre 8 menos π sobre 4 é igual a P mais Q vezes o cosseno de 0. Tá? 2π sobre 8 menos π sobre 4 dá 0. Então, P mais Q vezes o cosseno de 0 é igual a 2. Como a gente sabe da trigonometria que o cosseno de 0 é igual a 1, a gente tem que P mais Q é igual a 2. Como P é igual a Q, a gente conclui que P mais P é igual a 2. Ou seja, P é igual a 1 e, consequentemente, o Q também vai ser igual a 1. Tá? Então, nós já temos aqui os valores de P, Q e R. Então, calculando aqui os módulos, a gente tem que o módulo de P mais o módulo de Q mais o módulo de R é igual a 1 mais 2, que é igual a 4. A alternativa B de bola. Tá? Então aí uma questão também um pouco trabalhosa, tinha que saber identificar qual era o período dessa função e também saber como calcular esse período. Tá? Então uma questão aqui de nível médio, deu algum trabalho, mas dava para fazer tranquilamente. Questão de número 26. Essa questão ela se refere a um cone com volume de 128 π centímetros cúbicos, e na base desse cone está inscrito um hexágono regular de lado 8 centímetros. Aí ele pede para considerar um cilindro com o mesmo volume e a mesma área da base do cone. E depois ele pede para calcular a razão entre a altura do cone e a altura do cilindro. Tá? Então, para solucionar essa questão, o primeiro passo, a gente está vendo aqui uma representação, tá, da base do cilindro, já com o hexágono inscrito nesse cilindro. Tá? Então, aí, pela geometria, esse hexágono ele pode ser dividido em 6 triângulos. Tá? Que está aparecendo agora aí na tela. Tá? E aí eu vou chamar o raio aí desse círculo de R. Nota que esse raio ele vai corresponder aí a dois lados de cada triângulo desses aí, tá? E a gente nota o seguinte, dado que é um hexágono regular, tá? Ele está dividido aqui em 6 triângulos e o ângulo aí mostrado aí na tela vai ser igual a 60 graus, tá? Pelo seguinte motivo, uma volta completa 360 graus. Como são 6 triângulos, nesse caso isósceles, dividindo 360 por 6, a gente vai ter 60 graus, tá? Então esse ângulo que está marcado aí na figura. E eu vou representar aí os dois lados que estão pontilhados por R. R é o raio da base desse cone, tá? E pelo enunciado, ele nos informa que o lado desse hexágono vale 8 centímetros, tá? Então, pela geometria aí da figura, a gente já consegue identificar, tá, que se trata de um triângulo equilátero. Tá? Porque pensa, ele é um triângulo isósceles, logo de cara dá para perceber que ele tem aí dois lados iguais a R, né?
e o ângulo entre esses lados é 60 graus. Né? Como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, né? Então os dois outros ângulos aí somados vão dar 120 graus, 120 dividido por 2 vai dar 60, então são três ângulos de 60 graus, então esse é um triângulo equilátero e, consequentemente, o raio do círculo, o raio da base do cone é igual a 8 centímetros. Tá? Agora, próximo passo, a gente vai aqui fazer o cálculo da área da base, tá? Que é a área da base tanto do cilindro quanto do cone. A área da base é a área de um círculo de raio R, e a gente calcula como πr ao quadrado, então vai ser π vezes 8 ao quadrado, que vai ser igual a 64 π centímetros, tá? Então já encontramos a área da base do cone e do cilindro. Feito isso, o enunciado ele diz que o volume do cone é 128 π centímetros cúbicos. A gente sabe que o volume do cone ele é calculado como 1/3 da área da base vezes a altura do cone. Então, 1/3 vezes a área da base vezes a altura do cone igual a 128 π centímetros cúbicos. A gente substitui o valor aí da área da base, que é 64 π, conforme está aparecendo aí na tela, e, fazendo as contas, nós descobrimos que a altura do cone é igual a 6 centímetros. Tá? Feito isso, pelo enunciado, o volume do cilindro é igual ao volume do cone. Então, o volume do cilindro é 128 π. Tá? A gente sabe que para calcular o volume do cilindro, a gente multiplica a área da base desse cilindro pela altura dele. Então, a área da base vezes a altura do cilindro é 128 π. Sabemos que a área da base é 64 π. Então, daí nós tiramos que a altura do cilindro é 2 centímetros. E agora a gente já pode calcular a razão pedida pelo enunciado. Então, a altura do cone dividida pela altura do cilindro é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3, tá? Que nos leva à alternativa D de dado. Então, foi uma questão aí relativamente tranquila. Você tinha só que saber como faz o cálculo do volume do cilindro e do cone, né? E também ter algum conhecimento de geometria plana para poder calcular o raio da base dessas figuras, tá? Desses sólidos. Então, enfim, uma questão aí relativamente tranquila dava para fazer. Questão número 27. Essa, na minha opinião, foi a questão mais difícil dessa prova. Tá? Uma questão de probabilidade, mas também que envolvia aí um conhecimento aprofundado de análise combinatória. O enunciado é o seguinte: considere todos os anagramas que podem ser formados com as letras da palavra excelência, desprezando o acento circunflexo. A probabilidade de se escolher um desses anagramas em que estão agrupadas todas as vogais e todas as consoantes é dada por... Então, para começar a resolução, a gente precisa observar, tá, que a palavra excelência, aqui eu estou desprezando o acento, essa palavra tem um total de 10 letras. Dessas 10 letras, 5 são vogais, com 3 vogais distintas. A gente nota que a letra E aparece 3 vezes, e também tem 5 consoantes, com 4 consoantes distintas, porque a letra C aparece 2 vezes. Tá? Feita essa observação inicial, a gente parte para o cálculo do total de anagramas que podem ser formados. Tá? Então, o desafio aqui é o seguinte: nós temos aqui 10 posições que devem ser preenchidas com essas letras, com todas essas vogais e essas consoantes da palavra excelência, desprezando o acento. Tá? O que a gente pode aqui fazer? Tá? Inicialmente, a gente pode calcular as combinações com as 3 letras E. Ou seja, dessas 10 posições,
eu preciso escolher 3 posições que vão ser preenchidas com a letra E. Isso é a combinação de 10 elementos tomados 3 a 3, que é igual a 10 fatorial sobre 3 fatorial sobre 10 menos 3, que é igual a 7 fatorial. Tá? Então aí nós já conseguimos preencher 3 posições das 10 disponíveis. Então agora sobram 7 posições aqui a serem preenchidas. Tá? Depois disso, vamos fazer o cálculo do número de combinações com as duas letras C. Tá? Ou seja, dessas 7 posições que ainda restam, a gente vai ter que escolher duas posições em 7. Então, a combinação de 7 elementos tomados 2 a 2 é igual a 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 5 fatorial. Tá? Então, já conseguimos aqui preencher as 3 letras E e as 2 letras C. Então, agora falta preencher aqui com as demais letras 5 posições. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Para fazer as combinações nas outras 5 posições com as 5 letras que restam, pensa o seguinte, uma dessas posições, ela vai ter 5 possibilidades. Preenchida essa posição, a gente vai ter outras 4 posições que vão ser preenchidas com 4 possibilidades. Aí depois 3, 2 e 1. Pelo princípio multiplicativo, vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 5 fatorial. Tá? E aí, o total de anagramas, utilizando aqui o princípio multiplicativo, vai ser obtido multiplicando aí esses 3 valores encontrados. Que aí, fazendo a conta, conforme está aparecendo na tela, a gente vai ter que o total de anagramas é 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? Essa foi a primeira etapa aí da resolução desse problema. Agora, a gente precisa fazer o cálculo da quantidade de anagramas onde todas as vogais e todas as consoantes estão agrupadas. Eu vou começar fazendo o cálculo aqui das combinações em que as vogais estão agrupadas. Tá? Então, a gente tem que notar que dessas 5 vogais, nós temos a letra E, que aparece 3 vezes. Tá? Então, a gente vai ter que calcular a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3, porque dessas 5 posições ocupadas pelas vogais, 3 dessas posições precisarão ser ocupadas com a letra E. Tá? Então, a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3 é 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Preenchidas essas 3 posições, faltam depois outras duas, que vão ser preenchidas com as outras 2 vogais. Tá? Então vai ser 2 fatorial, 2 vezes 1. Fazendo a conta, pelo princípio multiplicativo, vai dar 5 fatorial sobre 3 fatorial. Tá? E agora a gente faz aqui o cálculo das combinações com as consoantes agrupadas. Tá? Essas 5 consoantes, elas precisam estar aqui agrupadas. A gente observa que dessas 5 consoantes, né, uma delas, na verdade, é repetida 2 vezes, que é a letra C. C aparece 2 vezes. Então, a gente vai ter que inicialmente calcular aí quantas combinações, né, de quantas formas a gente pode colocar essas 2 letras C, que isso vai ser a combinação de 5 elementos tomados 2 a 2, que vai ser igual a 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Preenchidas essas 2 posições com a letra C, a gente vai ter que preencher as outras 3 posições com as consoantes restantes, que vai ser igual a 3 fatorial, né? Que uma dessas 3 posições vai ter 3 possibilidades, a segunda vai ter 2 possibilidades e, por fim, a outra vai ter uma possibilidade. Então, 3 vezes 2 vezes 1 é 3 fatorial. Então, fazendo a conta, conforme está aparecendo aí na tela, a gente vai ter que o total de combinações com as consoantes agrupadas é 5 fatorial sobre 2 fatorial. A gente também tem que observar aqui o seguinte, que quando a gente tem vogais agrupadas e consoantes agrupadas, tá?
com essas 10 letras, essas 10 posições, a gente pode começar com vogal e depois terminar com a consoante, ou começar com a consoante e terminar com vogal. Tá? Então, aí tem duas possibilidades. Então, usando aqui o princípio multiplicativo, o total aqui de anagramas onde todas as vogais e consoantes aparecem agrupadas é 2 vezes a quantidade de combinações com as vogais agrupadas, que é 5 fatorial sobre 3 fatorial, vezes as combinações com as consoantes agrupadas, que é 5 fatorial sobre 2 fatorial. Fazendo a conta, conforme está aparecendo aí na tela, a gente vai ter que esse total é 2 vezes 5 fatorial ao quadrado sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Agora, como nós temos o total de casos favoráveis e o total de casos possíveis, a gente já pode calcular a probabilidade, que basta dividir aqui esses dois valores, conforme está aparecendo aí na tela. Então, fazendo essa divisão, a gente vai ter que a probabilidade de escolher um desses anagramas em que estão agrupadas todas as vogais e todas as consoantes é 2 vezes 5 fatorial ao quadrado sobre 10 fatorial, que está na alternativa D de dado. Tá? Então, essa, para mim, foi de longe a questão mais difícil dessa prova. Tinha que analisar bastante, analisar com muito cuidado aí cada caso para poder fazer o cálculo da probabilidade. Tá? Para mim, é a questão mais difícil dessa prova, sem a menor sombra de dúvida. Questão número 28, uma questão sobre funções. Tá? O enunciado ele menciona uma função quadrática que passa por 3 pontos, passa por menos 1, 0, 0, 3 e 1, 4, e pede para considerar que essa função é inversível com a inversa simbolizada por f menos 1. Ele fala que se a representação de f menos 1 é da forma a mais b vezes a raiz quadrada de cx mais d, então qual que é o valor da soma a mais b mais c mais d? Então, para resolver essa questão, inicialmente, eu vou chamar essa função, como ele fala que é uma função quadrática, eu vou dizer que essa função ela é igual a a2x ao quadrado mais a1x mais a0. Então, a gente vai precisar descobrir quais são os valores dos coeficientes, do A2, do A1 e do A0. Para descobrir esses valores, a gente vai ter que usar os pontos pelos quais essa função passa. Como ele mencionou, o enunciado mencionou 3 pontos, vamos começar com o primeiro ponto mencionado, o ponto menos 1, 0. Como a função passa pelo ponto menos 1, 0, a gente tem que f de menos 1 é igual a 0. Então, substituindo aqui esses valores, a gente vai ter que A2 vezes menos 1 ao quadrado mais A1 vezes menos 1 mais A0 é igual a 0. Fazendo aí as contas, a gente chega em A2 menos A1 mais A0 é igual a 0. Ou, de forma equivalente, A1 é igual a A2 mais A0. Eu estou chamando essa relação, essa equação de equação 1. Tá? Agora, a gente vai usar o segundo ponto mencionado pelo enunciado, ponto 03. Então, f de 0 é igual a 3. Substituindo aí os valores, a gente vai ter que A2 vezes 0 ao quadrado mais A1 vezes 0 mais A0 é igual a 3. Então, consequentemente, A0 é igual a 3. Tá? Então, acabamos de descobrir aqui uma das incógnitas. Sabemos que o coeficiente A0 é igual a 3. Agora, utilizando o terceiro ponto mencionado, o ponto 14, a gente tem que f de 1 é igual a 4. Substituindo os valores, a gente tem que A2 vezes 1 ao quadrado mais A1 vezes 1 mais 3 é igual a 4. Ou seja, A2 mais A1 é igual a 1. Estou chamando essa relação, essa equação de equação 2. Tá? Agora, a gente substitui a equação 1 na equação 2. Fazendo isso, a gente encontra aqui A2 mais A2 mais A3. A2 mais A2 mais 3 é igual a 1. Então, consequentemente, A2 é igual a menos 1.
E, utilizando a equação 2 aí novamente, a gente tem que menos 1 mais A1 é igual a 1. Ou seja, A1 é igual a 2. Então, nós já descobrimos aí os três coeficientes. Então, a partir daqui, nós identificamos a função, que é menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Tá? Então, a função está identificada aí. Agora a gente vai ter que calcular a inversa dessa função. Uma técnica bem eficiente para determinar a inversa de uma função qualquer, a gente fala que f de x é igual a y, né? A gente tem que y é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Então uma técnica é substituir o x pelo y e isolar o y novamente. Tá? Então, conforme está aparecendo aí na tela, para achar a inversa, a gente diz que x é igual a menos y ao quadrado mais 2y mais 3. Passando tudo aí para um único lado, para transformar numa equação do segundo grau, né, e igualar essa equação a zero, a gente tem que y ao quadrado menos 2y mais x menos 3 igual a zero. Desenvolvendo aqui para encontrar as soluções dessa equação, usando aqui a fórmula já conhecida de resolução de equações do segundo grau, a gente tem que y é igual a 2 mais ou menos a raiz de 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes x menos 3 sobre 2 vezes 1. Tá? Desenvolvendo, isso é igual a 2 mais ou menos 2 mais ou menos raiz de 4 menos 4 vezes x menos 3 sobre 2. Que a gente pode colocar o número 4 em evidência, obtendo aí 2 mais ou menos raiz de 4, que multiplica 1 menos x menos 3, sobre 2. A gente agora pode colocar esse 4 fora da raiz de 4 é igual a 2. A gente vai obter que, e também a gente pode desenvolver, né, 1 menos x menos 3 vai dar igual a 4 menos x. Então, vamos ter que 2 mais ou menos 2, raiz quadrada de 4 menos x sobre 2. A gente pode agora eliminar esse 2, né? Que a gente vai ter então que vai ser igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de menos x mais 4. Tá? E agora, como que eu sei qual relação eu utilizar? É 1 mais a raiz ou é 1 menos a raiz? Para isso, a gente vai ter que olhar o domínio da função f. O domínio dessa função é menos infinito até 1. Tá? Então, neste caso, a gente vai ter que utilizar aqui 1 menos a raiz. Tá? Porque se a gente for utilizar 1 mais, como toda raiz é maior ou igual a zero, 1 mais qualquer coisa que aparecesse aí ia dar um número maior do que 1. Então aqui a gente vai ter que utilizar 1 menos a raiz quadrada de menos x mais 4. Então, a gente descobre que a inversa de f a f menos 1 de x é igual a 1 menos a raiz de menos x mais 4. Tá? E aí, utilizando a representação dada no enunciado, a gente descobre aqui que o a é igual a 1, b é igual a menos 1, c é igual a menos 1 e d é igual a 4. Fazendo a soma a mais b mais c mais d, a gente tem que vai ser igual a 1 menos 1 menos 1 mais 4, que é igual a 3, que está na alternativa A. Tá? Então, uma questão também bem trabalhosa, né? Tinha que calcular os coeficientes dessa equação, dessa função do segundo grau, depois fazer essa técnica para determinar qual que é a função inversa e se atentar a essa etapa, né, final, onde a gente tem que se ligar que a gente tem que escolher o 1 menos a raiz, tá? Para não dar nenhum tipo de problema. Tá? Então, uma questão aí trabalhosa e a gente acabou de resolver. Questão 29. Nessa questão, o enunciado ele dá uma circunferência chamada de lambda e dá a equação dessa circunferência. Aí ele faz 4 afirmativas e quer que a gente descubra qual que é a correta. Tá? Então, inicialmente, eu vou escrever essa equação de circunferência na forma
mais simplificada dela, tá? Então como é que a gente faz isso? Eu vou escrever ela como x² menos 6x mais y² menos 10y igual a menos 30. Tá? Então eu só passei o 30 para o segundo membro da equação. Tá? E aí, uma coisa que a gente pode aqui fazer é utilizar a técnica de completar quadrado. Então, como é que a gente faz isso? A gente pode fazer x² menos 6x mais 9 mais y² menos 10y mais 25, que é igual a menos 30 mais 9 mais 25. Por que eu fiz isso? Porque x² menos 6x mais 9 é igual a x menos 3 ao quadrado. E y² menos 10y mais 25 é igual a y menos 5 ao quadrado. E menos 30 mais 9 mais 25 vai dar igual a 4. Então, essa equação da circunferência é x menos 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado é igual a 4. Tá? Então, a gente aqui já consegue identificar que se trata de uma circunferência centrada no ponto 3 e 5 e o raio é igual a 2. Tá? Então, agora que a gente já sabe de qual circunferência se trata, a gente já pode analisar as afirmativas. Então vamos lá. O ponto 4 e 3 é interior à lambda. Como é que a gente avalia isso? A gente substitui esse ponto na equação da circunferência. Então, fazendo a substituição, conforme está mostrado aí na tela, a gente chega aqui 4 menos 3 ao quadrado mais 3 menos 5 ao quadrado é igual a 5. Tá? Como o raio é 2, né, a gente conclui que esse ponto P ele não pertence à lambda, porque qualquer ponto que pertença a essa circunferência, depois que fizesse essa conta, ele tinha que dar menor ou igual a 4. Tá? Então, como dá 5, a gente conclui que esse ponto não pertence à circunferência. Então, essa afirmativa ela é falsa. Segunda alternativa. Lambda está inscrita num quadrado cuja área é igual a 12 unidades de área. Que também é falsa, né? Porque tem que ver aqui o seguinte. O quadrado, né, no qual lambda está inscrita, esse quadrado tem um lado, os lados dele, na verdade, são iguais ao diâmetro da circunferência. Como o raio da circunferência é 2, o diâmetro ele é igual a 4. Como a área do quadrado é lado vezes lado, a gente vai ter que a área desse quadrado vai ser igual a 16 e não 12. Tá? Então essa afirmativa é falsa. E a alternativa C. A soma das coordenadas do ponto de ordenada mínima de lambda é igual a 6. Que a gente tem que ver o seguinte. O ponto de ordenada mínima de uma circunferência ele é a intersecção da reta vertical que passa pelo centro dessa circunferência com a própria circunferência. Né? Ou seja, esse ponto ele vai ter a abscissa 3, que é a abscissa do centro da circunferência, e a ordenada vai ser a ordenada do centro menos o raio, que é 2. Ou seja, vai ser o ponto 3, 3. A soma das coordenadas desse ponto é 3 mais 3, que é igual a 6. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Tá? E por fim, tá? Apenas aqui a título de informação, o lado do triângulo inscrito nessa circunferência, inscrito aqui em lambda, ele pode ser obtido através aqui da lei dos cossenos, tá? Conforme está aparecendo aí na tela. Então, fazendo aqui as contas, esse lado vai ser igual a 2 raiz de 3, tá? Então nem precisava ter feito essa análise, tá? Mas só a título de informação mesmo. Só para ficar bem claro que a alternativa correta é a alternativa C de casa, tá? Então também uma questão aí de nível médio que exigiu aí essa pequena sacada, na verdade, para identificar de qual circunferência se trata aqui a lambda, e depois a gente tinha que analisar todas as afirmações, tá? Questão de nível médio. Questão número 30. Nessa questão, ele fornece
uma equação do terceiro grau, x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x mais 6 é igual a zero. Ele diz que uma das raízes dessa equação é igual à soma das outras duas. E aí ele faz 4 afirmativas sobre essas raízes. A gente vai ter que identificar qual afirmativa é verdadeira. Tá? Então vamos lá. Para solucionar essa questão, eu vou chamar as raízes de R, S e T. Tá? Como ele fala que uma dessas raízes é igual à soma das outras duas, eu posso dizer aqui que R, por exemplo, é igual a S mais T. Tá? Isso aqui é sem perda de generalidade. Eu também poderia dizer que S é igual a R mais T, ou T igual a R mais S, tá? Aqui tanto faz. Isso aqui é só para guiar aqui a nossa resolução. Tá? Agora, a gente pode utilizar as relações de Girardi, né? Que tem aqui as relações entre os coeficientes e as raízes dessa equação. Então, a gente pode dizer aqui pelas relações de Girardi que a soma dessas raízes é igual a menos 4 sobre 1. Tá? Isso aqui é uma das relações aqui de Girardi envolvendo aqui a soma, que vai ser igual a menos o coeficiente do termo de segundo maior grau dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. Tá? Então, desenvolvendo, como R igual a S mais T, a gente vai ter que R mais R é igual a 4. Consequentemente, R é igual a 2. Tá? Então, já encontramos uma das raízes dessa equação. Falta agora encontrar as outras duas. Utilizando novamente as relações de Girardi, dessa vez a que relaciona os coeficientes com o produto das raízes, a gente encontra que R vezes S vezes T é igual a menos 6 dividido por 1. Tá? Que é uma das relações de Girardi, ela diz isso, né? Que o produto das raízes é igual a menos o coeficiente do termo independente pelo coeficiente do termo de maior grau. Tá? Então, aqui desenvolvendo, a gente vai ter que, como R é igual a 2, né? 2 vezes S vezes T é igual a 6. E agora, eu vou substituir. Então, S vezes T é igual a 3. E agora, eu vou substituir aqui o S por 2 menos T. Tá? Porque pensa o seguinte, já que S mais T é igual a 2, então eu posso dizer que o S é igual a 2 menos T. Então, fazendo essa substituição, conforme está aparecendo aí na tela, a gente encontra que 2t menos t ao quadrado é igual a 3. Ou seja, t ao quadrado menos 2t menos 3 é igual a 0. As raízes dessa equação são t igual a menos 1 ou t igual a 3. Substituindo o t igual a menos 1 na relação S é igual a 2 menos t, a gente vai encontrar que S é igual a 3. E utilizando aqui a outro valor de t, o t é igual a 3, repetindo o mesmo procedimento, a gente também encontra que t é igual a menos 1. Ou seja, isso indica aqui para a gente que as outras duas raízes são menos 1 e 3. Tá? Então, nós descobrimos as três raízes, que são menos 1, 2 e 3. Tá? Então, a partir daqui, já dá para analisar as afirmativas. Afirmativa A. Todas as raízes são números naturais. Falso, né? Porque menos 1 é uma das raízes. Duas delas são números pares, que também é falso. Apenas uma delas é um número par, que é a raiz 2. Terceira afirmativa. O produto das duas maiores é maior que 5, que é verdadeira, né? Porque as duas maiores raízes são 2 e 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Né? Então a alternativa C é a alternativa correta. E a D, na verdade, nem precisa analisar, mas dá para ver aqui claramente que elas não formam uma progressão aritmética, né? Porque 2 menos menos 1 vai ser igual a 3 e 3 menos 2 vai ser igual a 1. Tá? Então isso aqui não é uma PA. Tá bom? Então aqui é a alternativa C,
Questão aí relativamente tranquila também, era só saber as relações de Girardi. Questão 31. A questão dá um polinômio de grau 4, fala que o coeficiente do termo de maior grau desse polinômio é menos 1. Ele diz também que esse polinômio tem 3 raízes distintas, alfa, beta e gama. Fala que a menor das raízes tem multiplicidade 2 e dá um sistema, né, de 3 equações e 3 incógnitas envolvendo essas 3 raízes. E a questão pergunta qual é o resto da divisão de P de x por Q de x igual a x mais 10. Tá? Então, a primeira coisa a ser feita para resolver essa questão é descobrir as raízes do polinômio. Tá? Dado que ele deu aqui esse sistema, basta a gente resolver o sistema para descobrir as raízes. Então, eu vou numerar, tá? Essas equações do sistema como equação 1, equação 2 e equação 3, conforme está aparecendo aí na tela. Tá? E agora a gente vai ter que resolver esse sistema aí. Olhando para ele, a gente percebe que, somando as equações 1 e 2, a gente consegue determinar já o valor de gama, porque somando essas equações, a gente vai ter alfa menos alfa é 0, menos beta mais beta é 0, menos gama mais gama vai ser igual a menos gama. Então, menos gama é igual a 3, que é 2 mais 1. Então, consequentemente, o gama é igual a menos 3. Tá? Então, essa é uma das raízes desse polinômio. Agora, a gente pode também somar a equação 2 com a equação 3. Tá? Porque aí a gente já consegue eliminar o alfa, né? Porque menos alfa mais alfa vai dar 0. E aí, mais beta menos 2 beta vai ser igual a menos 2 beta. Gama mais gama vai ser igual a 2 gama. E 2 menos 2 vai ser igual a 0. Então vai ficar menos beta mais 2 gama é igual a 0. Ou seja, beta vai ser igual a 2 gama. Como a gente sabe que o valor de gama é igual a menos 3, então beta é igual a 2 vezes menos 3, que é igual a menos 6. Tá? Então agora falta descobrir a raiz alfa. Então, para isso, a gente substitui em qualquer uma dessas equações. Eu vou substituir aqui esses valores de gama e de beta na equação 3. Então, fazendo essa substituição, a gente encontra aqui o alfa menos 2 vezes menos 6 menos 3 é igual a menos 2. Ou seja, alfa é igual a menos 11. Como o enunciado ele fala que a menor das raízes tem multiplicidade 2, a gente conclui que alfa é raiz dupla desse polinômio. Tá? Então já encontramos aí todas as raízes e identificamos qual delas é raiz dupla. Prosseguindo, esse polinômio ele pode ser escrito como a4 vezes x à quarta, mais a3 vezes x elevado ao cubo, mais a2x ao quadrado, mais a1x mais a0, conforme está aparecendo aí na tela. E como a gente sabe as raízes desse polinômio, a gente pode escrever qualquer polinômio na forma fatorada, né? Conforme está aparecendo agora aí na tela. Ele pode ser escrito como o coeficiente do termo de maior grau multiplicado por x menos alfa, porque é raiz dupla, vezes x menos beta, vezes x menos gama. Como ele fala para a gente, o enunciado fala que o A4, o coeficiente de maior grau, é igual a menos 1, a gente pode escrever que o P de x é igual a menos x mais 11 ao quadrado, vezes x mais 6, vezes x mais 3. Tá? Isso é esse polinômio na forma fatorada. E aí, pelo teorema do resto, a divisão desse polinômio por x mais 10 é igual a p de menos 10, porque a raiz de x mais 10 é menos 10. Tá? Então, fazendo o cálculo de p de menos 10,
Conforme está aparecendo aí na tela, aí fazendo a conta, a gente encontra o valor menos 28, que é o que está na alternativa C de casa. Tá? Então essa aí também foi uma questão trabalhosa. Tinha que resolver um sistema 3x3, escrever esse polinômio na forma fatorada e também saber o teorema do resto. Tá? Mas foi uma questão aí também que dava para fazer tranquilo. Questão 32, última questão da prova de matemática da AFA 2024. A questão dá um número complexo, z igual a x mais yi. Ela dá uma relação, uma igualdade envolvendo esse número complexo e pede para descobrir qual que é a representação, né, desses números complexos z no plano complexo. Então, para iniciar aqui a resolução, a gente tem que observar o seguinte. Dado que z é igual a x mais yi, então a parte real de z é igual a x, a parte imaginária do z é igual a y, o conjugado do número z é x menos yi, e o módulo de z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Feito isso, basta substituir esses valores, essas informações, na relação dada. Tá? Então, conforme está aparecendo aí na tela. Agora, aqui é só uma questão mesmo de fazer conta. Tá? Então, conforme está aparecendo aí na tela, a gente vai desenvolvendo. Tá? Aí, até que chega na igualdade que está aparecendo aí agora, a gente observa que nela a gente pode cortar alguns termos. A gente pode, por exemplo, cortar o x ao quadrado do lado esquerdo da equação com o x ao quadrado do lado direito, né? E a gente também repara no lado esquerdo que menos y ao quadrado mais 2y ao quadrado é igual a y ao quadrado. Como o y ao quadrado também aparece no lado direito, a gente pode cortar todos esses valores também. Tá? Então, depois aqui desses cortes, desenvolvendo, a gente chega em 4xyi igual a 0. Ou seja, x vezes y é igual a 0. Isso implica em x igual a 0 ou y igual a 0, que corresponde a duas retas perpendiculares, né? A reta x igual a 0 e a reta y igual a 0, que nada mais são do que as retas aqui que compõem o sistema cartesiano, o plano cartesiano. Tá? Então, são duas retas perpendiculares, que está na alternativa B de bola. Tá? Então, essa é a alternativa correta, letra B. E com isso, nós concluímos a resolução da prova de matemática do vestibular AFA 2024. E, se você gostou, eu peço aí que você deixe seu like, que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!